Programa Voz do Trabalhador, hoje direto aqui no cartório Joana Malheiros. Ela vai trazer uma informação muito importante. Aliás, semanalmente nós temos aí informações que mudam a vida daquelas pessoas que ainda não têm o esclarecimento. A informação que vem para ajudar, vem para mudar, para melhorar as pessoas. Sobre o que nós vamos falar hoje à tarde, Joana? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham. É com muita satisfação que nós estaremos hoje novamente conversando sobre temas que levem algum proveito, que levem a informação para as pessoas. E o tema escolhido foi justamente do balcão do cartório do Registro Civil, onde as pessoas estão vindo para buscar informações de casamento. São pessoas de segundas núpcias, vamos dizer assim, que querem de novo contrair casamento e escolher o regime de bens que melhor se adeque à situação delas, da família delas, né? Então, esse tema que nós vamos falar, no sentido assim de que quando vem um casal que já foi casado, se divorciou e agora quer contrair casamento novamente, eles já querem saber mais detalhadamente o que significa um regime, o outro regime, enfim, né? Então, querem informações mais precisas no tocante, Paulo, ao regime de bens. Olha aí. Quer dizer, então, que existe até na linguagem cartorária uma nomenclatura especial, né? Para esse tipo de casamento? Sim, não é nomenclatura especial. É que quando as pessoas são mais jovens, assim, e procuram o casamento, eles não querem saber muito se vão casar pelo regime de comunhão universal, de comunhão parcial, separação total. Enfim, eles querem casar. E num casamento assim, onde envolve pessoas com mais idade, que é o que está acontecendo, nós temos aquela expressão do divórcio grisalho. E eu diria que nós estamos vivendo o casamento grisalho. Por quê? Porque são pessoas com mais idade, são pessoas de 50 e poucos anos, 60 e poucos, que estão vindo para fazer uma formalização, às vezes convivem, às vezes não, às vezes é uma outra união, mas eles querem o papel, que tanto a gente fala da importância do papel, né, Paulo? Com certeza. O fato dessas pessoas serem de uma idade um pouco mais avançada significa que elas já têm, em tese, a maioria, um patrimônio. É por isso da preocupação com o regime de bens, com o regime do casamento, é isso aí? Interessante que fique bem esclarecido para fins que possa ser feita uma averbação do divórcio, de forma, vamos dizer assim, bem completa, no tocante a patrimônio, né? Tinham bens a serem partilhados, foram partilhados, então, ou não tinham bens a serem partilhados. E no tocante ao nome, geralmente, as pessoas, quando contraíram o casamento, acresceram o sobrenome, então, provavelmente, na prática, o que a gente observa é que são raros aqueles que ficam usando o nome do cônjuge do casamento, né? Mas o que é comum é voltar a usar o nome de solteiro. Então, fica bem esclarecida essa questão do nome, né, da decretação do divórcio e quanto à partilha de bens. Quando que acontece a separação obrigatória de bens? Isso existe? Justamente, quando não se consegue fazer esta prova da partilha de bens do divórcio, porque tem que pedir o desarquivamento do processo, nós vamos ter que ver o que ficou esclarecido na sentença, se realmente os bens foram partilhados ou não existiam bens. Então, há uma dificuldade nessa questão. E quando não se consegue fazer essa prova, na verdade, nós teremos que orientar
as partes a fazer o casamento pelo regime da separação obrigatória de bens. Que daí, aquela opção que as pessoas têm da escolha do regime de bens, quando não se consegue comprovar que os bens, no caso, havendo bens, eles foram partilhados, ou que não existiam bens, então tem que ficar esclarecido que não tinha bens, aí a pessoa perde essa oportunidade de escolher o regime. Aí ela vai casar pelo regime da separação obrigatória de bens. Quais são os benefícios da partilha no divórcio? Uma delas é o que nós estamos falando aqui. Se as pessoas quiserem contrair um segundo matrimônio, elas têm a liberdade, a autonomia de escolher o regime. Porque elas vão apresentar uma certidão de casamento com a averbação do divórcio e ali, partilha de bens. Então, não tem mais o que discutir. Fica definido a questão patrimonial, de quem é o que é de cada um. Ninguém precisa pedir autorização, não fica um patrimônio em condomínio. Isso é importante as pessoas terem esta informação, porque às vezes as pessoas deixam, e vão deixando, e aí aquilo vai se arrastando, né? E lá na frente vira tudo em problema, né? Mas o que faltou a gente passar para os nossos amigos ouvintes, Joana, quanto a este assunto? Quanto a este assunto, pelo fato de nós estarmos falando de casamento de segundas núpcias, onde um dos contraentes, ou ambos os contraentes, né, venham a ser divorciados, então que procurem fazer essa comprovação no tocante aos bens do casamento anterior. Se foram realmente partilhados, se ficou claro nesta averbação junto ao termo de casamento, que vai ser reproduzido numa certidão de casamento. Se não ficou, se ficou uma questão assim meio duvidosa ou não ficou esclarecido, então que as pessoas procurem buscar, se foi judicial, vão ter que buscar o mandado e vão ter que complementar esta averbação à margem do termo de casamento no tocante aos bens. Finalizando, então. Uma boa semana, né? E, claro, isso quer dizer que o pessoal está mais apaixonado ou não? Como é que é? Eu acho Vamos analisar, né? Olha, o amor deve existir sempre, né? As pessoas não importa a idade. Não importa a idade. Mas o que eu começo a observar é que as pessoas estão mais preocupadas em ter papel, em ter a formalização e em ter a definição no tocante ao patrimônio, já tem filhos, enfim, de um casamento anterior, e agora vai constituir uma segunda união, e a importância de ter tudo regulamentado, porque aquilo que é acordado, que aquilo que é avançado entre as partes, não tem conflito. E se tiver conflito, aí as pessoas vão ter que buscar os caminhos judiciais. E é isso que nós não queremos. Nós estamos sempre fazendo um trabalho para levar informação, prevenir ações judiciais, e os cartórios, eles têm essa função de prevenir litígios. Então, por isso que a gente está sempre trazendo essas informações aqui na Voz do Trabalhador. Obrigado, Joana. Então, olha, você já sabe, né? O amor é lindo, como a Joana disse, não tenha dúvida nenhuma. Mas vamos fazer tudo certinho. Como diz aquele senhor lá, o papel é que manda. Uma boa semana. Uma boa semana, Paulo, e a todos os ouvintes que estão sempre nos acompanhando. E ficou com dúvida? Procure o cartório de registro civil para esclarecê-las. Grande abraço a todos. Dica do cartório Joana Malheiros, aqui no programa Voz do Trabalhador.